Olá a todos. Vamos a mais um vídeo, então, da revisão da avaliação. Então, vamos direto, então, às sugestões aqui para melhoria do trabalho. Esse trabalho aqui é de um aluno e o que dá para se ver inicialmente, né, que é um pouco gritante, mas que é muito simples de ser resolvido. A legenda, ela fica aqui embaixo, tá? E então, como vocês podem ver, na hora que se toma um trabalho, ele tem que ficar, de certa forma, fácil, né? De fácil visualização. E uma coisa que tá incorreta, né? É a questão do posicionamento das cotas, tá? Que elas estão abaixo da linha, tá? Então, o que pode ter ocorrido? O aluno ter desenvolvido o trabalho dessa forma, e aí ele recebeu a informação, né, em aula, que a norma exige o seguinte, que a cota deve permanecer acima da linha e à esquerda, que é esse caso aqui. Só que o problema é que existem os dois padrões, independente de como a folha ela está posicionada, né? Que aqui eu estou vendo cotas abaixo e cotas à direita. Bom, mas o trabalho ele é posicionado dessa forma, tá? A legenda fica aqui embaixo. Então, o que tem que lembrar, né, no momento de fazer a cotação? É que as cotas devem ficar sempre acima da linha e à esquerda, tá? Então, dessa forma aqui, não deve ser apresentada essas cotas, tá? Então, aqui deveria ser dessa forma aqui, 10, né? Esse que está errado, esse aqui também, e aqui deveria ser 15, tá? Claro, essas aqui também estão erradas, tá? Todas elas devem ficar acima da linha. Essa aqui tem que ficar à esquerda, e depois vamos tratar melhor dessa aqui, que é esse tipo de cotação não é padronizado dessa forma. Aqui a cota de 70 e 30, elas deveriam ficar à esquerda, né? Dessa forma aqui, ó. Tá? À esquerda e não à direita, tá bem? Mesma coisa que o valor de 70, tá? Então tem que tomar cuidado com essa questão, né, dessas cotas, para que elas fiquem posicionadas da forma correta, e na verdade é apenas um descuido isso, né? É um pouco de atenção que faltou, porque a princípio aqui as cotas estão bem executadas, né? O valor está bem nítido, dá para visualizar muito bem, só que a cota, né, que está no lugar errado, tá bem? Outra questão é que algumas linhas de extensão, algumas linhas auxiliares, né, ela tem uma extensão de 2 milímetros, né, e outras, elas se sobressaem muito, tá? Se vocês olharem, tem algumas da mesma cota que possuem uma diferença, né, que muitas vezes é um pouco gritante. Não é um grande problema, né, mas tem que se ter uma padronização, tá bem? Outra questão, já que nós estávamos falando da cotação, essa cota aqui, tem uma linha auxiliar aqui, que não dá para entender por que ela existe aqui, né? Se ela faz parte da cotação, se ela ia ser usada para fazer uma cotação e depois foi utilizada para outra, né? Mas, a princípio, esse tipo de cotação aqui não existe, tá? Que fica uma linha e depois uma outra oblíqua. Na verdade, esse valor aqui poderia ter sido colocado aqui, tá? Isso aqui está na norma, mas agora essa parte que faz um desvio na linha, com mais uma linha auxiliar, isso aqui não está correto. Se fosse só até aqui, ó, essa informação aqui,
estaria bem. Tá? Essa linha aqui eu fiz só para divisão. Isso aqui estaria correto. Por quê? Porque eu peguei, fiz a cotação e puxei a linha de cota, né? Estendi a linha de cota para colocar o valor. Tá? Agora, esse desvio aqui não existe. Muito bem. O que eu notei é que as medidas dessa projeção aqui, que são essas circunferências, não estão proporcionais. Tá? Essas medidas aqui são menores que essas aqui. Então tem que tomar cuidado com essa questão da proporção, né? Outra coisa, essa aqui, diâmetro 10, e essa aqui também, mas dá para ver muito bem que elas possuem tamanhos diferentes na imagem. Então a questão de proporcionalidade é bem interessante de se manter. A questão das setas, elas devem ter um padrão também, tá? E algumas, eu não sei se pode ser por causa do escaneamento, né, ou da foto, enfim, elas ficaram um pouco deformadas, tá? Dá para ver que essa aqui está deformada, essa aqui também, essa aqui parece que está só de um dos lados da linha de cota, então tem que tomar cuidado com isso aí. Algumas linhas, elas estão tocando a peça, tá? Deve-se ter, então, uma distância de no mínimo 1 milímetro, como foi deixado nas demais. Essa aqui eu acredito que tenha sido puxado uma linha tenha sido utilizado, né, a linha de traço ponto, né, como linha auxiliar. Só que aqui nesse caso não é necessário puxar essas linhas de extensão para determinar a distância dos orifícios, né? Claro, pode ser utilizado, mas nesse caso eu estou cotando, parece que o que está sendo cotado são aquelas distâncias lá no fundo, né? Mais acima aqui, e não essas primeiras aqui. Por quê? Porque existem linhas traço ponto, né? Que aqui nesse caso são linhas de colinearidade, ou seja, são esse centro e esse aqui são colineares. Pode ser feito dessa forma, a projeção? Pode ser feito, tá? Isso aqui indica que todas elas estão de forma colinear, né, em relação à distância. Para quê? Para que eu não tenha que cotar nesse ponto e nesse ponto. Mas aonde eu tenho essa informação, e aí que não precisaria colocar isso aqui? A informação está aqui. Por quê? Porque eu não consigo ver outras circunferências. Tá? Eu só consigo ver duas arestas não visível e uma linha de profundidade. Duas arestas e uma profundidade. Bom, isso aqui quer dizer que só tem uma circunferência. Mas, na verdade, existem 4, né? Aliás, são 2 circunferências. Só que, na verdade, tem 4. Ou seja, tem uma atrás dessa, justamente atrás, e outra atrás dessa aqui. Então, eu não precisaria colocar toda essa linha aqui para informar que elas são lineares, porque aqui eu já consigo ver. Tá? Outra questão é que aqui possui uma linha de simetria. Tá? Se essa linha de simetria está nesse sentido, necessariamente a peça aqui, ó, também deveria apresentar uma linha de simetria. Tá? Outra questão é quanto a base que é utilizada para cotação. Tá? Se vocês notarem aqui, ó, a base foi tomada na parte superior da peça, aqui na cotação dessa vista, né? Que conforme está posicionado aqui no trabalho, essa aqui seria a vista inferior e essa aqui seria a vista da lateral esquerda, tá? Levando em consideração que está no primeiro diedro, tá? Então, as vistas estão em projeção no primeiro diedro, e então essa aqui seria a inferior e essa aqui seria a lateral esquerda, tá? Então, aqui
na frontal, eu vejo que foi tomado como base a parte inferior da peça. Tá? Foi tomada uma cota, depois outra cota e depois a total. O que acontece aqui é que as cotas foram tomadas da parte superior. Falei que isso em aula, né, é um pouquinho complicado em algumas máquinas, não está incorreto, pode ser feito dessa forma, mas eu falei que para quem vai construir a peça, muitas vezes fica um pouquinho difícil, né? Porque aí ele vai ter que construir aquela parte lá em cima, né? Digamos que ele tenha começado aqui, ele vai ter que fazer esses detalhes aqui, cortar a peça em 60 milímetros para depois começar a fazer os detalhes dos 60 milímetros para dentro da peça. Tá? Isso pode dificultar um pouco. O que quem vai produzir, né, executar a peça, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e fazer os cálculos para que se tenha a distância sempre em relação a esse ponto, a essa base, ou a uma das bases, né? Outra questão aqui é a linha de extensão, a linha auxiliar, né, que ela se estendeu aqui, acho que foi só um descuido, porque as demais estão corretas, tá? Outra coisa que dá para ver aqui é a questão da dimensão das setas, que eu já havia comentado, né? O que deveria ter sido feito aqui? Deveria ter sido feito a projeção das setas para fora, tá? Isso aqui tem que deixar aproximadamente 2 milímetros. E aí, nesse caso, o que acontece? Eu consigo projetar, e aí eu tenho mais espaço para colocar a cota, e as setas eu consigo produzir elas de forma que elas fiquem padronizadas com as demais, tá? Então tem que tomar cuidado também com essa questão, né? É uma forma de colocar as cotas. Outra coisa que está faltando aqui é a cota dessas duas circunferências aqui. Por quê? Porque a cota, o diâmetro dessa circunferência e dessa aqui são iguais, porque tem uma linha de simetria. Só que a peça ela não é igual, digamos assim, da parte de baixo aqui, da parte inferior, com a parte superior. Né? Tem alguns detalhes aqui na peça, que dá para ver até aqui na vista frontal, que ela não é igual. Né? Se eu cruzar uma linha aqui no meio, ó, ela não é igual, é esse lado de cima com esse lado aqui. Então, quer dizer que esse lado aqui e esse aqui também não são iguais. Então, o aluno não colocou as dimensões das circunferências, tá? Que estão com uma aresta não visível, porque estão abaixo dessa geometria aqui, né? Bom, então eu tenho que cotar esse diâmetro. Então, essas são as cotas que estão faltando. Outra questão é que a própria vista ela não está correta, tá? Porque aqui existe um detalhe de 12 milímetros. Então, se eu pegar aquele detalhe de 12 milímetros e traçar uma reta, né, eu vou ver que eu tenho dois detalhes. E por que dois detalhes? Porque eu vejo que ela é igual, né? Desse lado e desse lado aqui, elas são iguais. Então, eu tenho que colocar dos dois lados. Esse detalhe aqui é esse detalhe na parte superior, tá? Que faltou na peça. Então, isso é erro na execução da vista, né? Outra questão é uma linha que tem a mais aqui, né? Deve-se evitar qualquer tipo de representação, cotação entre vistas. E aqui, a princípio, tem essa linha a mais, que acredito que o aluno queira dizer que elas são colineares aqui. Mas, na verdade, não pode não ser colinear. Deve ser colinear. Tem que ter essa colinearidade entre os detalhes, tá? Como se fosse aqui também, ó. O comprimento dela tem que ser o mesmo, né? Esse detalhe aqui ele tem que ser o mesmo. Aqui a projeção, né, da circunferência também, a questão do tamanho,
enfim, todos os detalhes que aparecem na vista frontal devem aparecer a sua linearidade na outra vista, tá? Nesse trabalho, ele tem a indicação do diedro, só que a indicação do diedro, ao invés de ser realizado com o símbolo de diedro que nós vimos em aula, o aluno colocou simplesmente um valor numérico, indicando o diedro. Só que esse não é o padrão para a indicação do diedro, tá? Então tem que verificar, né, as aulas anteriores e ver como é que se faz a representação do diedro, tá? A questão da distância de cotas, né, claro, eu entendi, né, na verdade, aqui houve um problema de centralização, aqui sobrou um espaço maior, até porque esse 70, na verdade, é do outro lado, que ele deve ser executado, então sobraria mais espaço ainda, e aqui faltou um pouquinho de espaço, e aí houve uma distância diferente em relação às cotas, tá? Essa distância aqui ficou pequena, né? Não tem 7 milímetros, e aqui ficou maior, tá? Então tem que se ter uma padronização das distâncias, né? E essa padronização é de 7 milímetros. Tanto a distância da peça em relação à primeira cota, como também as outras distâncias entre cotas. Bom, a princípio eram essas as informações que eu queria sugerir para serem melhoradas, tá? Na peça. Então, o aluno agora é capaz, então, de executar essa peça aqui de forma que tenha uma visualização melhor, principalmente nessa questão de centralização, né, para caber as cotas. E caso tenha mais alguma dúvida, né, é só entrar em contato. Ou diretamente em aula, tá bem? Então, logo mais vão ser postados outros vídeos, tá? Para que vocês possam, então, tirar outros tipos de dúvida. Tá bem? Então, até a próxima.